Boa tarde para vocês. É um grande prazer estar com vocês aqui no TV Mulher. No programa de hoje, que é o segundo da série sobre puberdade, eu vou falar sobre a puberdade precoce. A puberdade precoce caracteriza-se pelo surgimento de mamas, pelos ou menstruação antes dos 8 anos de idade. Na puberdade precoce, pode ocorrer a presença da telarca, que é o surgimento das mamas, do botão mamário, a pubarca ou adrenarca, que é o surgimento dos pelos, e a menarca, que é a primeira menstruação. E aí nós chamamos de puberdade precoce completa. Ou pode acontecer de apenas uma ou duas das características se manifestarem, e aí estaremos frente a um quadro de puberdade precoce incompleta. Há várias causas para o surgimento da puberdade precoce, desde alterações hormonais, cistos no ovário, tumores ovarianos, obesidade infantil e também exposição a um hormônio chamado estrogênio. Aqui, atenção, pois a exposição ao estrogênio pode ser através do uso de cremes ou pomadas, uso inadequado de pílulas anticoncepcionais e contaminação de alimentos. Então, aqui um alerta para as mães. Às vezes precisa ver se a criança não está tomando pega lá a cartela de pílula anticoncepcional da mãe está tomando. Às vezes a criança está com um probleminha e a mãe, por conta, está usando um creme na menina com estrogênio, tá? Anteninha ligada, viu? Para o diagnóstico, é importante conversar com a mãe e a criança, a fim de extrair dados e realizar um exame físico com bastante atenção, com a intenção de se constatar se há mesmo a presença de caracteres sexuais secundários, além de verificar também o peso, a altura, a velocidade de crescimento dessa criança. Então aqui, ó, como eu falei no programa anterior, quem não assistiu, os critérios de Turner que levam em consideração o desenvolvimento mamário e a presença dos pelos, para dizer se a criança está, em que estágio está, para ver se está na idade cronológica correta do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Mas por que verificar a velocidade do crescimento? É importante verificar a velocidade de crescimento porque, na puberdade precoce, teremos o estirão do crescimento mais precoce que em outras meninas da mesma idade. Então, aqui nessa figura, vocês estão vendo a criança e a mulher, já aqui o último estágio de Turner, dos critérios de Turner, que já é praticamente a mulher adulta. Então, vocês vão ver que do estágio 2 é onde ela mais cresce. Depois, o estirão do crescimento, que passou o estirão, vem uma desaceleração desse crescimento. Então, na puberdade precoce, essa menina vai ter o estirão antes. Então, ela vai estar mais alta, mas mais precocemente vai ter a desaceleração do crescimento, de modo que lá na frente essa menina vai ser mais baixinha. Como eu acabei de falar, vai ser uma menina mais alta que as amiguinhas da mesma idade, tá? Durante a fase de crescimento, os ossos crescem pelas suas extremidades, uma vez que nessa fase a extremidade do osso não é completamente calcificada. Então aqui, ó, vocês estão vendo um osso adulto e o osso infantil. A parte do osso que ainda cresce é essa cartilagem de crescimento que nós temos no osso da criança e não temos no osso do adulto. Com o passar da idade, ocorre, nós chamamos de fechamento da cartilagem de crescimento, que é o fechamento dessas epífises, não é mais possível crescer, tá? O hormônio estrogênio faz com que essa calcificação final, que é o fechamento das epífises, ocorra, razão pela qual, na puberdade precoce, a menina pode não atingir uma altura elevada, ficando mais baixinha. Aquilo como eu acabei de explicar, é uma menina que no início é mais alta que a média para a sua idade, mas no final ela terá uma altura menor. Então aqui nessa figura, ó, vocês aqui pegaram por uma média de altura, né? Vocês estão vendo, daqui até aqui, ó, a menina cresceu 22 centímetros. Daqui para frente, ó, apenas 3 centímetros. Então, quanto mais precoce for o estirão, ela vai crescer mais. Só que a desaceleração do crescimento também vai ser mais precoce.
Então, no final, ela vai ser mais baixinha. No exame dessa criança, também é importante observar se há presença de gordura no monte púbico, grandes lábios, coloração da entrada da vagina, que também serão dados para sabermos se há estimulação estrogênica. Em relação a exames, podemos nos valer dos seguintes exames, dependendo de caso para caso. O raio-x de punho, a fim de determinar a idade óssea. Então, aqui, ó, nessa figura, no nosso punho, nós não nascemos com todos os ossinhos. Esses ossinhos têm uma idade cronológica, conforme a criança vai crescendo, eles vão se formando. Então, por esse aspecto, o médico radiologista consegue me dizer mais ou menos qual a idade óssea dessa criança. E a gente tem que ver se a idade óssea está batendo com a idade cronológica. Então, aqui vocês veem uma criança de 11 anos, olha os ossos do punho, e um adulto de 21 anos, com já todos os ossos do punho. Além do que, aquelas epífises em crescimento, olha a distância aqui, e já no adulto, onde não tem mais, que são as epífises maduras. Na próxima figura, é um exemplo melhor, assim, que através de raio-x. Aqui é um menininho de 6 meses de idade, olha os ossinhos do punho dele. Já um menininho com 6 anos de idade, olha os ossinhos, e já um menininho de 8 anos de idade. Então, aquilo que eu falei, esses ossinhos, conforme vai crescendo a criança, eles vão surgindo, certo? Bom, também nós podemos nos valer do ultrassom pélvico para avaliar útero e ovários. Podemos usar também ultrassom abdominal, dosagens hormonais, ressonância magnética do crânio. Agora, é importante salientar que, em grande porcentagem dos casos, não se descobre a causa, e aí se fala em puberdade precoce idiopática. Agora, eu vou falar sobre o tratamento. Quando se sabe a causa da puberdade precoce, deve-se tratar a causa, e assim teremos a reversão do quadro. Naqueles casos onde não há causa definida, que aí é a idiopática e é que é a mais comum, o tratamento é realizado através da administração de hormônios com o objetivo de bloquear a produção dos estrogênios. É muito importante que a puberdade precoce seja tratada, pois, como já falei anteriormente, na falta do tratamento, essas meninas terão uma menor altura final e, quanto mais precoce o início do tratamento, melhores serão os resultados. Então, aqui, ó, na puberdade precoce, como é uma menina que vai ter mais tempo de vida sujeita à ação do estrogênio, ela vai ter maior risco de desenvolver vários tipos de câncer, como, por exemplo, de mama e de ovário. Como o osso, ele cresce, os ossos, ele cresce normalmente nós crescemos através dos ossos longos, que é braços e pernas, e aquela parte que é a epífise. Como vai ter o fechamento da epífise mais rápido, essas meninas, normalmente, elas vão ter alteração na proporção corporal. Braços e pernas menores e o tronco maior. Elas vão ter uma baixa estatura, porque aquilo que eu falei, depois da primeira menstruação, a menina costuma crescer cerca de 10 centímetros até os 18 anos. Quanto mais cedo ela vier essa primeira menstruação, mais cedo ela vai parar de crescer. Essas meninas, elas têm um risco aumentado para engordarem, porque elas não vão mais crescer em altura, elas vão crescer para o lado. Isso aumenta o risco de diabetes, o risco de hipertensão e o risco de problemas cardíacos. Agora, nós não podemos nos esquecer também que essas crianças, elas vão ter uma infância roubada, a partir do momento em que existe uma desconexão entre o desenvolvimento físico e emocional. Então, é um corpo de mulher na mente de uma criança. Já tive paciente assim, que a menina foi no parquinho, queria brincar na balança, e o guarda do parquinho não deixava porque ela era muito grande, ela não tinha, era grande para brincar na balança. Ela era grande em altura, porque ela estava no estirão avançadamente, mas ela ainda era uma criança. Outra coisa, essa desconexão leva a um risco de depressão, mau desempenho escolar, falta de confiança, uma baixa autoestima. Certo, gente? Então, dessa maneira eu termino o TV Mulher de hoje.
Eu vou estar esperando por vocês no próximo TV Mulher para falarmos sobre o terceiro e último programa da série Puberdade, que será a puberdade tardia. Tenham uma ótima semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Se tiverem sugestões, enviem para o e-mail que está aqui na tela. Tchau!